gostaria de continuar nossa série de mensagens sobre o ministério de Jesus, baseado no livro de Mateus. Nós estamos em uma jornada, de consagração, uma jornada onde estamos aprendendo, a viver de uma maneira intensa, dinâmica, profética, e apostólica, baseado no ministério de Jesus. E eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e o versículo de número 24. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu gostaria de perguntar o seguinte, olha, primeiro eu gostaria de informar, o esboço dessa mensagem para os membros da igreja, está lá no app. O app da igreja é 8 Nazareno, a gente precisa trocar aquele app que dá um tchan, 8 Nazareno, você baixa lá na Play Store, eu não sei se está liberado já, não liberou ainda, tá, mas então você baixa na sua loja de aplicativo lá, o app, e aí você vai lá, entra lá tem os cultos gravados, as mensagens gravadas, às vezes você está em casa, você não quer abrir o YouTube, está passando o culto, você pode assistir o culto pelo app da igreja, é uma igreja online lá, e aí você pode baixar, você vai lá no download, e você baixa o esboço da mensagem que está sendo pregada. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia, abrir o seu aplicativo agora, está autorizado, se quiser fazer isso, você pode baixar a mensagem que está sendo pregada aqui e agora e acompanhar. E aí de repente você está lá na sua casa, quer assistir a mensagem de novo e quer acompanhar, busca lá, baixa no app e Deus vai te abençoar. Aproveita, irmão, que esse app a gente paga uma taxa de manutenção dele todo mês para ser usado. Então se não usa, a gente está pagando à toa. Então a gente quer investir na nossa igreja, quer investir na sua vida. Então faça isso no nome de Jesus. Amém? Quem achou a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, o verso 24, diz o seguinte: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus está dizendo, olha, que não basta somente você ouvir alguma coisa, você precisa também praticar. Quem é que, tem alguém aqui que não dirige? Você dirige? Quem não dirige aqui, que está aqui na frente aqui? Você não dirige. Eu vou te ensinar a dirigir agora, Embora, se você for olhar o meu carro, você vai ver que está tudo riscado, eu não sou a pessoa indicada. Quando o pessoal olha para mim, vai saindo comigo, eles vão orando. Senhor, guarda o pastor. E tem uns, que pedem, pastor, deixa eu dirigir. Mas eu vou ensinar como que eu aprendi, Você vai pegar o carro tem tipo, tem o acelerador, tem a embreagem e o freio. E tem as marchas. Então quando você vai sair, você põe a marcha no ponto morto, certo? Aí você pisa na embreagem lá no fundo, aí você liga o carro, ligou o carro, põe no ponto morto, liga o carro, aí você aperta a embreagem, você passa a primeira marcha, aí você vai soltando devagarinho, o carro vai saindo, ele vai saindo a 1 por hora, você como está aprendendo agora, você vai sentir, meu Deus, vai embora, estou andando muito, tá certo? Então é assim que dirige. André, traz a minha chave, e eu vou dar a minha chave para você, e você vai dirigir o meu carro. Agora você já está habilitada para dirigir. Você acha que você está habilitado para dirigir um carro? Não está. Por quê? Porque não é só ouvir. Não é só, eu tenho, acho que, não sei lá, quase 20 anos que eu tenho habilitação, e até hoje eu não dirijo bem, mas todo dia eu pratico, porque a questão, se eu tivesse ficado somente com a instrução
que eu aprendi na escola, ou olhasse um vídeo, né? Porque assim, ó, às vezes você vê aquele vídeo do Velozes e Furiosos e vê o Toretto, é isso? Toretto dirigindo. Até eu estava falando com a minha filha hoje, a Sueli não veio porque ela está com a crise de rinite. E aí a Sueli falou, pai, abriu. Eu falei, calma, eu sou o Toretto. Eu vou dirigir igual ele. Aí eu vou dirigindo assim, olhando para ela assim. Já viu aquele Toretto põe ó, a mão aqui, o volante aqui, e vai olhando para o outro assim, e vai dirigindo. Eu falei, estou dirigindo igual o Toretto, né? Mas assistir um filme é uma coisa, a realidade é outra. Então você ouvir algo e você não praticar, isso não vai funcionar. Jesus disse o seguinte, olha, portanto quem ouve as minhas palavras. Então você pode passar 500 anos dentro da igreja, mas se você não praticar aquilo que está na palavra de Deus, irmão, a sua vida não vai mudar. Olha para o seu irmão e diz assim, sem prática, sem mudança. Então você pode ter uma gama de conhecimento, e a sua vida, eu tenho pessoas amigas, que pensam numa pessoa inteligente, que eu nem prego para ele, porque quando eu vou pregar, ele me dá um show assim, no grego, no hebraico, no aramaico, no italiano, mas está afastado da igreja. Por quê? Porque não é só você saber, é você praticar. Tinha uma irmã, tomara que ela não esteja me ouvindo nesse momento, mas tinha uma irmã lá em Vargem, que ela não sabia dirigir muito, mas ela sabia passar a primeira marcha. Então você imagina um carro dela, cara, se ela vendeu para alguém, se alguém comprou, meu pai do céu, ela colocava na primeira marcha e andava, isso, não passava a marcha, era a primeira marcha inteira, mas o carro andava, porque ela não sabia muito, mas ela sabia o suficiente, para quê? Para o carro dela se movimentar. De vez em quando estava quase estourando o motor, ela passava a segunda. E aí, tipo assim, não tinha lombada, irmão, era pá, era buraco. Né? Eu acho que não tinha nem mais amortecedor o carro dela, mas ela que dirigia. Então, meu amado, não é a quantidade de saber que vai mudar a tua vida, é o quanto você pratica aquilo que você ouve. Então Jesus está dizendo, portanto, quem ouve a minha palavra e pratica, é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então é ouvir e praticar. E nós estamos numa caminhada aprendendo a praticar os ensinamentos de Jesus. Porque uma das coisas que nós dizemos que somos é o quê? Discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus? Você tem que entender o conceito de ser discípulo, né? Discípulo, a palavra discípulo no hebraico é talmidim. E o que é um talmidim? É alguém, como é que os talmidim, o conceito que veio essa palavra talmidim? No Antigo Testamento, as crianças de Israel do sexo masculino, eles entravam nas escolas dos rabinos, eles escolhiam um mestre aos 12 anos. Então, tudo aquilo que o mestre da lei fazia, o talmidim acompanhava. E tinha um provérbio, um ditado lá no Israel naquela época, que dizia que o talmidim comia a poeira dos pés do seu mestre. Ou seja, aonde o mestre ia, o talmidim ia para poder aprender e agir igual ele. Se vocês olharem o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele foi ensinado, e quando a gente fala que o apóstolo Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, a gente começa a pensar no Paulo já adulto, mas Paulo foi desde criança
dos 12 anos, ensinado aos pés de Gamaliel. Então, muito daquilo que Paulo sabia, e como ele perseguia a igreja, ele vinha do conceito que Gamaliel tinha. E aí, transferiu-se isso para Jesus. Jesus diz assim: agora vocês são os meus talmidins, vocês são os meus discípulos. Então, se vocês são os meus discípulos, o discípulo é o quê? É aquele que replica aquilo que o mestre faz. Então, nós estamos o quê? Aprendendo a como replicar aquilo que Jesus fez, para que a nossa vida seja uma vida extraordinária. E nós estamos aprendendo isso no livro de Mateus. O ministério de Jesus, ele não foi marcado apenas pelo ensino, pelas parábolas, pelos discursos, né? Mas toda a sua palavra era vivida de uma maneira intensa. Jesus, ele falava e ele vivia. Não é só falar, ele tem que viver. Ele tem que mostrar que ele está vivendo. Em Mateus 5, no capítulo 5, Jesus, ele sobe ao monte para ensinar. Mateus 5, 1 e 2 diz: vendo a multidão, Jesus subiu ao monte para ensinar seus discípulos. Aproximaram-se dele e começou a ensiná-los. Em Mateus capítulo 8 e o 10, Jesus, ele desce do monte e agora ele vai o quê? Realizar milagres. Mateus 8:1 diz: quando ele desceu do monte, grande multidão o seguia, porque Jesus, ele mostrava, ele fazia, ele ensinava, mas ele mostrava também. Jesus falava de amor, mas ele mostrou realmente que ele amava. Então não é só falar, irmão, é falar e praticar. Tinha um rapaz que andava comigo, ele sempre dizia: eu sei dirigir. Eu sabia que ele não sabia. Eu sei dirigir. Ah, porque um dia eu parei, então toma, dirige. Aí ele falou: não, mas hoje eu não. Mentiroso. Talvez soubesse o conceito. Então Jesus, ele ensinava a amar, mas ele amava. Então a igreja de Jesus, ela tem que aprender a praticar aquilo que Jesus nos ensina, irmão. Mateus capítulo 9, o verso 26, a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. O próprio apóstolo Paulo, ele se refere ao ministério apostólico, porque nessa noite nós já iremos falar sobre o ministério profético, apostólico e de cura de Jesus. Agora nós precisamos entender um pouco o que é um ministério profético. Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 12, o verso 12, ele diz: as marcas de um apostolado, de um apóstolo. Quais eram as marcas de um apóstolo? Sinais, maravilhas e milagres. Essa era a marca de um apóstolo. Essa igreja, a nossa igreja, que é uma igreja que nós estamos lutando para que essa igreja seja uma igreja família, que não seja uma igreja clube, onde as pessoas vêm e elas desfrutam daquilo que a igreja oferece, mas elas não participam. Porque lá em casa é assim, irmão. De manhã cedo, o que aconteceu? Eu fiz, não precisa não, viu, Fabinho, eu toco por aqui mesmo. De manhã cedo eu fiz o almoço, né? E aí depois, a minha esposa foi lá, e eu não queimei dessa vez não, viu, Gabriel? Não queimei dessa vez o bife. Depois a minha esposa foi lá, e lavou a louça. E depois a Sueli foi lá e guardou a louça. Por que isso? Por que eu estou falando isso, irmão? Porque isso é família. Não é isso? Isso é família. Todos se ajudando, todos desfrutando, né?
de algo, mas todos também se envolvendo para participar daquele algo. Então, a nossa igreja é uma igreja que, se você entrar lá, na frente vai estar escrito assim: uma igreja a se pertencer. E quando a gente tem esse senso de pertencimento, a gente se envolve nas coisas que tem dentro da igreja. Então, a nossa igreja é uma igreja apostólica ou profética. Por quê? Porque o que é uma igreja profética? O que é o profético dentro da igreja? O que é o profético dentro da nossa vida? O profético é quando nós atraímos o céu para a terra. O louvor que aconteceu, eu vi pessoas chorando no louvor, entendeu? Eu vi pessoas levantando os braços, fechando os olhos e adorando a Deus. Sabe o que é isso? É sentir a presença de Deus. É quando a gente vê que o céu foi atraído até o lugar onde nós estamos. Então essa igreja é uma igreja profética. Por quê? Porque atrai os céus até a terra, através de membros que estão comprometidos em adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Quantos vieram aqui para adorar o Senhor Jesus? É por isso que a gente vê esse profético aqui dentro da igreja. Desde o momento aqui, nada que se faz aqui é por nós mesmos, é para atrair a presença de Deus. Nós somos também uma igreja pastoral, irmão. O que é uma igreja pastoral? É uma igreja que cuida e discipula cada pessoa. Se você não é cuidado nessa igreja, irmão, é porque você não quer. Eu posso falar isso, é porque você não quer. Porque se você quiser, nós cuidaremos de você. Lá no meu status do meu celular está lá o telefone, para que você possa, se precisar de um atendimento pastoral, eu estou ali para atender você, tanto presencial como online, porque a gente agora está conectado, online. A Mônica está ali. Esse mês, a minha agenda particular, dia 20, a Mônica ligou para mim e falou: pastor, tem bastante gente querendo ser atendido, mas agora só tenho para abril. E aí um rapaz me ligou: pastor, preciso que o senhor fale comigo. Eu falei: meu irmão, não tem, porque a maioria das vezes, o meu dia começa às 5 horas da manhã e termina 11 da noite. E aí ele ligou, eu falei: ó, eu não posso te atender, mas eu te garanto, se você quiser ser atendido por um outro pastor, eu arrumo agora e peço para a Mônica. Você lembra de quem foi? Peço para a Mônica marcar para você. Porque a gente tem uma equipe pastoral grande, a gente tem uma equipe de líderes grande, e a maioria das pessoas que vêm ser atendida, boa parte delas que estão vindo agora, eles estão vindo de outras igrejas, pessoas de outras igrejas, congregação, pessoas que não são crentes. Eles vêm ser atendidos porque eles sabem que se eu tiver um tempo, eu atendo. A gente, graças a Deus, isso não é para me exaltar, a gente já fez curso de atendimento pastoral, a gente está cursando psicanálise, então tudo isso traz, né? Teve um dia que uma pessoa que não era nem convertido, estava atendendo ela, e ela me chamando de doutor, e eu achando cara. Então, doutor, e quantas pessoas têm sido transformadas? Então eu estou aqui para atender a nossa igreja, atendo as pessoas de fora, com todo prazer. Se tiver agenda, marca. E muitas vezes as pessoas da igreja, ela não nos procura, elas preferem sofrerem caladas, elas preferem às vezes se isolar, e às vezes ela diz assim: mas eu não quero ficar naquela igreja, porque a igreja é grande, ninguém me vê. Gente, se você se apresentar, nós estamos aqui para te ver. Tem pessoas que vêm aqui na igreja e eu não sei nem o nome, irmão.
Mas por quê? Porque você nunca veio tomar um café comigo, porque você nunca veio, me convidou para tomar um café com você, porque você nunca bateu um papo comigo. Mas nós estamos aqui, temos, eu acredito que, sei lá, uns 8, 9 pastores, 10, não sei, tem pastor, mas por que isso? Porque nós estamos aqui para te ajudar. Então, nós somos uma igreja pastoral, mas também nós somos uma igreja apostólica. O que é isso, pastor? Uma igreja apostólica é uma igreja que envia os seus discípulos para realizar uma missão. O que você faz aqui, meu amado? O que você vem aqui? Você vem aqui, e eu vou usar uma palavra que estão usando muito ultimamente, é empoderação. Você vem aqui para nós te empoderar, dizer que você é filho, dizer que você tem uma autoridade, empoderar você com autoridade, para que você possa governar a sua casa, para que você possa expulsar todo ou qualquer situação que Satanás possa estar criando dentro da tua casa, dentro da tua família. A gente vem aqui dia após dia para empoderar a igreja e dizer: ei, você tem o poder de Jesus Cristo na tua vida para vencer toda e qualquer situação. Eu estou contigo. Se você precisar de mim, eu estou contigo. Mas se meia-noite, sei lá, 3 horas da manhã, eu não conseguir ir, você tem poder para orar pelo enfermo, até poder levar no médico, para expulsar o demônio, pelo menos amarrar ele, até chegar um pastor, ou alguém que você acha que tem mais autoridade, para expulsar esse demônio. Então nós somos uma igreja profética, nós somos uma igreja pastoral, e somos uma igreja apostólica, porque dia após dia, a gente empodera você com a autoridade do Espírito Santo de Deus, para que você possa viver o sobrenatural na tua casa. Amém? Agora, o ministério profético e apostólico de Jesus, ele me discipula, ele me ensina, primeiro, a amar a todos com compaixão e empatia. Jesus Cristo, ele disse, há mais ou menos 2000 anos atrás, ele disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. E o que é que a gente vê hoje fora da igreja? O amor esfriando. E o que é que a gente vê dentro da igreja? O amor esfriando. Porque a gente está reunido aqui. Para quê, irmãos? Quantos já entregaram a vida para Jesus? Levante a sua mão. Você está entendendo? Então aqui a gente só está o quê? Nessa terra, cumprindo o nosso tempo e esperando Jesus nos chamar. O fato de nós estarmos aqui como igreja é para alcançar aquelas pessoas que não foram alcançadas ainda pelo Evangelho. E enquanto isso, a gente vai, como Paulo diz, se fortalecendo uns com os outros. E muitas vezes as pessoas entram aqui pela primeira vez. Elas entram e saem muitas vezes sem nenhum membro da igreja se levantar e perguntar: qual que é o seu nome? Olha, que bom que você veio. Está sem Bíblia? O pastor vai mandar abrir a Bíblia em qualquer lugar. Você pode ler comigo? Olha, eu estou aqui para te ajudar. Muitas vezes ela entra dentro aqui e entra desapercebida, porque todas as pessoas que entraram aqui dentro da igreja, irmão, pela primeira vez, elas não vêm porque a igreja é legal, elas vêm porque elas estão passando por algum tipo de situação, e alguém falou, ou ela viu. Eu costumo dizer, olha, para o pessoal que
que trabalha comigo, o pessoal que me ajuda a administrar o dinheiro, o maior investimento que a gente faz, irmão, porque hoje é assim, quem são os nossos missionários que convidam as pessoas até a igreja? Dificilmente, tem pessoas aqui, se eu vou falar, tem pessoas aqui que fazem mais do que, e eu estou sendo generoso, hein? Mais de 3 meses, 4 meses que não convida ninguém para vir na igreja. Mas você vê que, toda vez que você pergunta, tem alguém pela primeira vez na igreja? Tem alguém pela primeira vez na igreja? Olha lá, tem um pessoal ali. A maioria das pessoas que vêm pela primeira vez na igreja, elas vêm ou porque ela viu uma transmissão do culto, ou elas passaram ali de carro ou de ônibus e falaram assim, eu preciso ir conhecer essa igreja um dia. Então todo o investimento que a gente investe em tecnologia na igreja, a gente investe porque a tecnologia, a câmera, a iluminação, a máquina de fumaça que queimou, isso cria o que? Um ambiente extraordinário que faz com que as pessoas venham. Mas nós não precisaríamos de nada disso, se as pessoas chegassem aqui dentro da igreja e nós demonstrássemos o amor e o acolhimento de Cristo para com essas pessoas. Fala assim, olha, que bom que você veio, me passa seu telefone que amanhã eu vou conversar com você. Não precisa ser o pastor, não precisa ser a equipe pastoral, um membro pode fazer isso, e a pessoa vai começar a se sentir parte de uma família. É esse tipo de igreja que eu sonho em ter, irmão, uma igreja que se importa com pessoas. E Jesus, no ministério apostólico, profético de cura, ele nos ensina a amar a todos com compaixão e empatia. Olha o que diz Mateus 8 e o versículo 2. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, seja purificado. Imediatamente ele foi curado da lepra. A lepra era algo assim contagioso na época de Jesus. A medicina não era tão avançada, mas quem encostava na pessoa corria o risco de pegar lepra. O leproso era alguém que era afastado. Existia lei, na lei de Moisés, que ele devia viver afastado da comunidade. Ele não tinha um relacionamento, ele não era abraçado. Muitas vezes ele tinha que deixar a família dele, porque ele era leproso. E o que essas pessoas precisavam? Precisavam serem amadas. Eu falei de manhã aqui, vou repetir agora. A gente tinha um ministério aí que entregava marmita lá no centro. E geralmente quando as pessoas iam lá, fazia aquela fila e o pessoal só entregando marmita. Primeira vez que eu vi aquilo lá, eu falei, cara, sem sentido. E aí se tornou mais sem sentido para mim, quando um dia eu estava lá, entregando a marmita, e chegou um morador de rua e falou para mim, pastor, não me chamou de pastor, falou, nós não precisamos de marmita, nós não precisamos de comida, porque aqui, várias igrejas, elas vêm e distribuem marmita, é por isso que vocês viram que o pessoal pegava marmita, comia um pouquinho e largava lá. Então, cada dia vem duas igrejas que entregam marmita, eles entregam roupa para a gente, e eu falei para ele, o que vocês precisam então? Aí ele diz, nós precisamos que vocês nos olhem como seres humanos, que vocês saibam que apesar da gente estar morando na rua, nós não pertencemos à rua, nós temos um nome, nós temos uma história, e muitas vezes as pessoas vêm e entregam, falando isso para mim, entregam uma roupa, entregam uma marmita, e eles saem aqui com a consciência limpa, achando que fizeram alguma coisa, quando na verdade não fizeram nada, porque aqui no Brasil ninguém morre por falta de comida, irmão, mas morre por falta de ser amado, de ser enxergado. Muitas vezes a gente passa, como é que a gente faz no semáforo? Quando vem alguém, a gente ou já fecha, fui antigo ainda, hein? fui no Chevette do Carlão, ou você sobe, ou aperta o negocinho, sobe, aí você olha para o outro lado, ou tem uma moeda lá, ou R$2 você dá,
Mas muitas vezes Ele está esperando que você fale: olha, qual é o seu nome? Dá tempo. Olha, toma aqui, eu quero dizer que Jesus pode mudar a tua vida. Aí você pega o nome dessa pessoa e leva para casa e vai orar por aquela pessoa, porque muitas vezes você não pode tirar essa pessoa da rua e levar para a sua casa, mas Deus pode tirar ela da rua e preparar uma casa para ela. Mas nós somos tão insensíveis, procuramos, se importamos somente conosco, que até às vezes quando a gente fala assim: irmão, ora por mim, aí o irmão fala: ora, vou orar, e às vezes ele esquece, irmão. Por isso que eu tenho ensinado para algumas coisas: se alguém falar assim, ora, e você sabe que é daqueles que vai esquecer que vai orar, então já vamos orar aqui agora, irmão, porque aí você já orou. Mas nós precisamos amar as pessoas. A igreja, as pessoas que entram nessa igreja, na igreja precisa elas se sentirem amadas, se sentirem acolhidas, olhar e dizer: não, aquela igreja é uma igreja realmente que ama as pessoas. Porque o que o pessoal pensa das igrejas? Você vai naquela igreja, na 8ª igreja, onde o pastor vai ficar com o seu dinheiro, não é isso? Uma vez na minha rede social, um abençoado aí, um filho de Bilial, escreveu lá que eu era um cão guloso. Cão guloso, no sentido de tipo assim, que ele me colocou no grupo de pastores, que estava ali com a gula, para pegar o dinheiro dos irmãos. Nós nunca fizemos aqui campanha, passando um envelope para você ofertar. A gente tira a oferta porque isso é bíblico, a gente tira o dízimo porque isso é bíblico. A gente fala para você: a gente precisa manter essa estrutura de aluguéis de quase 15, 20 mil, a gente precisa pagar, de um custo para manter essa igreja de quase 40 mil, irmão. Então a gente precisa que, muitas vezes, que você seja fiel na sua oferta, mas ninguém fica manipulando você, porque a intenção nossa aqui é transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Transformar vidas de pessoas. E eu vejo assim em todas as áreas. Eu vejo irmãos que entraram aqui empregados e hoje é dono de empresas. A gente conhece a história. Hoje que trabalhava em loja, hoje tem loja e tem pessoas trabalhando para eles. A gente fica feliz, mas o nosso foco não é esse. O nosso foco é amar todos e ter compaixão e empatia. É por isso que às vezes a gente não fala nada, mas a gente paga. Muitas vezes a gente paga a luz, muitas vezes a gente paga a água, muitas vezes a gente ajuda uma pessoa a pagar um aluguel. Sabe por quê? Porque isso é estar na dor das pessoas. Tomar a dor das pessoas. Nós precisamos amar mais. Está entendendo? Como diz aquele cantor gospel: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Você lembra desse cantor gospel? Você lembra, né? Você fala assim: o pastor conhece muito, mas você conhece também, porque se você não conhecesse, você nem ria para mim, se entregou. Mas nós precisamos fazer isso. Eu não quero que ninguém leve flor para mim quando eu morrer. Se você me ama, me diga agora. Me diga agora, porque se eu morrer, não precisa nem levar flores, irmão. Se quiser, não precisa nem no enterro. A gente precisa mostrar que amamos. O leproso se aproximou de Jesus e ninguém abraçava o leproso. Todo mundo corria. O leproso, quando ele vinha passar por por um grupo de gente, ele tinha que gritar de longe: leproso! E as pessoas se espalhavam, porque tinham medo. As pessoas têm que entrar aqui e ser acolhido. Dizer que você é bem-vindo. Torna a perguntar de novo: quem é que está aqui pela primeira vez? Deixa sua mão levantada. Um irmão da igreja vai dizer: que bom que você está aqui. O irmão da igreja, olha, você que está do lado, irmão. Olha aí, levanta aí o irmão sabe, cumprimenta esse irmão, diga: que bom que você está aqui. Nós estamos aqui por você.
para amar a sua família, para transformar a sua família. É por isso que nós estamos aqui. Segundo, o ministério profético e apostólico de Jesus nos discipula a aplicar o dom da fé. Mateus capítulo 8, verso 8, diz: respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguia: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com a fé tão grande como a desse homem. O ministério profético e apostólico de Jesus, ele nos ensina a usar o dom da fé, ele nos ensina a crer que Deus é capaz de fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele nos ensina o significado do que é milagre. E o que é milagre, irmão? Milagre é trazer as coisas espirituais para o mundo natural. Milagre eu sempre digo, é Efésios 1:3. Eu não vou repetir porque vocês já sabem de cor, sabe ou não sabe? Toda semana eu falo. É quando você abre a janela do céu e você traz, sabe, aquilo que está no céu para se tornar visível aqui na terra. Todo milagre ele acontece primeiro. Ele é gerado primeiro dentro de nós, para depois se concretizar. Então a oração, o que é oração? A oração, se você ora e você não entende o que é orar, orar é quando a dificuldade ela te leva para o joelho, ela te derruba para o joelho. A dificuldade para um crente que crê em Jesus, ela nunca vai te derrubar fisicamente, mas ela te leva, ela te derruba para o joelho, para que você possa se levantar diante da dificuldade. E aí quando você vai para o joelho numa dificuldade, e você está orando crendo, porque qual é desse centurião? O centurião ele era um chefe, né, encarregado de 100 soldados, e ele dizia para olha, para você ficar de guarda lá no estacionamento, o cara ia, é para você ficar de guarda na recepção, o cara ia, ele obedecia. Então ele conhecia que, se ele que era humano, ele tinha autoridade para determinadas coisas, ele entendia que Jesus como Deus, tinha autoridade sobre todas as coisas, e ele não duvidava. Então quando a gente ora, quando a gente está de joelho, a gente ora, por determinada situação, quando a gente se levantar, a gente tem que se levantar com uma visão diferente, que o milagre Deus já está fazendo na nossa vida. Se você ora pelo seu esposo toda a noite, para que o seu esposo saia da bebida e venha ser um homem de Deus, na casa de Deus, quando você se levantar da oração, você leva um esposo bêbado para a oração. E quando você se levanta e você começa a ver um homem de Deus entrando dentro da igreja, participando de um ministério da igreja, ou quem sabe pregando a palavra de Deus, é isso que você tem que enxergar. E o ministério profético de Jesus, ele nos ajuda a aplicar o dom da fé. É saber que ele pode fazer muito mais. Tenha uma fé profunda e simples, como Jesus nos ensina. A fé não é complicada, irmão. Eu lembro quando uma das minhas filhas, já estou sem saber quem é, estava na piscina, ela mal sabia andar, acho que é a Andressa, e eu falava: Andressa, pula, na piscina, ela corria assim, se jogava, mas ela nem pensava. E se eu não pego?
Problema de quem? Meu. Porque ela estava confiando em mim. A fé é exatamente isso. É você se jogar na palavra de Jesus. Se Ele disse que levou sobre si todas as minhas enfermidades e as minhas dores, eu creio. Eu vou me jogar. Se Ele disse que se eu entregar a minha vida a Ele, aceitá-lo como Salvador, Ele vai transformar a minha vida para que eu possa começar a viver o sobrenatural de Deus aqui nessa terra, eu vou me jogar. Foi aquilo que falaram para Jesus. Pedro falou para Jesus: Senhor, eu já joguei tanta rede para um lado, para o outro, e não peguei nada, mas sob a tua palavra, eu lançarei a rede. Então não tem nada a ver, não tem nada de mim, se for por mim mesmo eu nem vejo, mas é como é a tua palavra, eu vou me jogar. Ei, irmão, se lança naquilo que Deus tem para a tua vida, porque só assim você vai conseguir viver o sobrenatural de Deus. Se lança. O dom da fé exatamente é se lançar nas promessas de Deus na minha vida. E para isso, irmão, lembra o texto que eu li antes, no começo? Bem-aventurado aqueles que ouvem e praticam a palavra. Portanto, quem ouve a minha palavra e pratica é como um homem prudente. Então, é ouvir e praticar. Quando eu comecei a orar, no meu ministério, sabe, já aconteceu muitas curas, irmão. Muitas curas mesmo. De manhã cedo eu estava aqui, porque quando você confia na palavra de Deus e você é usado por Ele, não tem como não dar certo. Estava aqui de manhã com o Jonas estava tocando aqui, teclado, e a mulher dele estava ali, e ninguém sabe, ou talvez poucas pessoas sabem, que no ano passado, ela estava grávida e ela perdeu a criança. Lembram disso? E ela entrou numa crise, e ela veio me procurar, conversar comigo. Eu olhei para ela e para o Jonas e falei: fica tranquilo, antes de terminar esse ano, Deus vai te engravidar de novo, vai te dar um bebê. E eu falei para ela assim: vai ser homem, macho, alfa. Esqueci. Hoje de manhã eu fui cumprimentar ela, ela me lembrou. Falou: pastor, você nem se lembra, né? Mas estou grávida do Theo. A gente começa dizendo assim: Deus vai te curar de uma dor de cabeça. E aí Deus cura alguém com dor de cabeça. Eu estou falando para você crescer na fé. Comece a orar pelos problemas pequenos. Tipo, será que vai dar para pegar o ônibus? Em nome de Jesus, eu oro agora, o ônibus vai atrasar e você vai pegar. Começou, o ônibus atrasou, a mulher, você pegou. Aí começa a orar pela dor de cabeça, depois pela dor na perna, depois pela dor nas costas. Aí depois vai aumentando, por quê? Porque você vai crescendo, irmão. Você vai crescendo no dom da fé. Você vai crescendo naquilo que Deus tem para a tua vida, e cada vez que Deus vai fazendo um milagre na tua vida, você se sente com mais autoridade para falar sobre o assunto. Eu lembro, estava aqui de manhã cedo, a Jéssica e o Diego, né? Diego. Eu lembro, terminou o culto, naquele pilaço, eu estava passando, e aí do nada, Deus me usou assim, peguei a mão dela e falei assim: esse ano você vai ter uma criança, e vai ser homem. Aí ela falou: pastor, Deus me livre.
O Isaac está aí, ó, correndo. Porque a gente precisa aprender a usar o dom da fé. Porque não sou eu que faço, é Deus que faz. Então o ministério profético de Jesus, ele nos ajuda a aplicar o dom da fé. Ah, meu irmão, você vai chegar com tanta fé na sua casa hoje, porque você vai entrar lá e já vai dizer assim, ó, em nome de Jesus: Satanás, você que está perturbando meu casamento, está perturbando meus filhos aqui, está colocando todo mundo em crise financeira, acabou agora, em nome de Jesus, vai saindo daqui, que Deus me deu autoridade, e aí você vai ver como sua vida vai mudar. Começa lá na sua casa, começa lá na sua casa, você crê nisso, amém? Para a sua vida, glória a Deus. Terceiro, o ministério profético e apostólico de Jesus, ele nos ajuda a discernir sobre batalha espiritual. Mateus 8,14 diz: então Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre o deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou a todos os doentes. O ministério profético e apostólico de Jesus, ele vai nos ajudar a discernir sobre batalha espiritual. Muitas vezes a gente está brigando com situações, ou com pessoas, que a gente acha que a encrenca é com o nosso vizinho. Mas não é, irmão. Você tem que ter o discernimento de entender quando as coisas é do diabo. Às vezes aparece uma situação, você fala assim: não, cara, é o diabo que está levantando esse negócio. No jejum que você está fazendo aqui, cara, quantas situações já aconteceram? Você pensa assim: não é de Deus, é só depois que eu comecei a jejuar. O bagulho está doendo aqui. O bagulho está doendo. Depois que eu comecei a jejuar, começou a levantar o irmão contra mim. Não é o irmão, porque o jejum e a oração é espiritual, é o diabo. Paulo diz o seguinte em Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra o teu chefe, não é contra o teu vizinho, não é contra o teu marido, não é contra o teu filho, não é contra o teu amigo. A nossa luta, ela é espiritual, e ela deve ser vencida na batalha espiritual. Sabe, existe batalha no céu quando a gente ora. Daniel, a Bíblia diz que Daniel começou a orar com 21 dias, e quando Deus ouviu a primeira mensagem de Daniel, ele já mandou o que? Gabriel trazer a resposta. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz: houve batalha no céu. Lá em Apocalipse diz: houve batalha no céu. As nossas orações são elas que sustentam, né? ou elas enviam um comando, né, para o céu, e quando a resposta vem, existe uma batalha do céu para que não venha a resposta na nossa vida. É por isso, irmão, que quando a gente ora, o inferno se levanta. Mas você é um conhecedor da palavra. A Bíblia diz que se o inimigo vir pelo um caminho contra nós, ele vai sair por 7. A Bíblia diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda, que nada nos acontecerá. A Bíblia diz que nós devemos, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Graça e misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus, ela diz que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então fé também tem a ver com o que você sabe daquilo que Deus tem falado a teu respeito, irmão. Não, pelo amor de Deus, irmão, deixa a palavra de Deus no teu coração, para que você possa viver o sobrenatural, porque quando o diabo se levantar contra a tua vida, e com certeza ele vai se levantar, você vai fazer igual Jesus, mas a palavra de Deus diz: não tentará o Senhor teu Deus. Ah, pastor, eu não sei ler. Não tem desculpa, irmão, tem áudio, escuta a Bíblia em áudio, pede para alguém ler para você. Está lavando roupa, coloca em áudio.
Porque nós somos, segundo os nutricionistas, nós somos aquilo que nós comemos. Tem gente que está na roça aí, hein? Está só no dogão. Espiritualmente, nós somos aquilo que nós nos alimentamos com o ouvido, com o olho, com a boca. Do que é que você tem se alimentado, irmão? Do que é que você tem se alimentado? Deus quer te encher da palavra, porque a nossa autoridade só vem na palavra que está dentro de cada um de nós. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque quer você acredite ou não, existe uma batalha espiritual que só pode vencer espiritualmente. Você não pode lutar com as suas armas carnais, com o braço. A nossa luta é contra, é espiritual. A nossa luta, ela é vencida de joelho. Você está entendendo? Você já ouviu a história de Martinho Lutero? Martinho Lutero era um padre católico, é o patriarca da Reforma, e ele escreveu as 96 teses, dizendo: a fé só em Cristo, salvação só em Cristo, não tem nada a ver com a igreja católica. E o Papa comandava tudo, e ele foi chamado pelo Papa, e com certeza ele ia ser morto. Ele dobrou o seu joelho e passou a noite orando. E quando foi o dia dele chegar a ser confrontado pelo Papa, ele falou: eu prefiro perder a minha vida do que perder a fé que eu creio. E ele foi lá, falou com o Papa, foi liberado, e perguntaram para ele: onde você venceu essa batalha? Ele disse: a batalha eu venci de joelho no meu quarto. As nossas batalhas, elas são vencidas no secreto. Jesus Cristo disse: olha, quando orares, entra no secreto, que o teu Pai que está em secreto te recompensará. Então, as nossas batalhas, irmão, ela é vencida na oração. Nós somos o que somos, tanto aí como aqui, que a gente é no secreto. Então o ministério apostólico de Jesus, ele nos ensina a discernir sobre batalha espiritual, a entender que muitas das nossas lutas, elas não são carnais, são espirituais. Por isso que Paulo diz: as armas das nossas lutas, elas não são carnais, mas elas são espirituais e poderosas no Senhor Jesus. Você está entendendo? Então o ministério apostólico de Jesus, ele nos ensina primeiro a amar todos com compaixão e empatia. Segundo, ele nos ensina a aplicar o dom da fé. Terceiro, ele nos ensina a discernir sobre batalha espiritual, saber que muitas vezes as nossas lutas, e muitas vezes, irmão, não precisa a gente ficar, sabe, eu vejo que a geração mais nova dos nossos filhos, às vezes a gente ensina para eles algumas coisas que já passamos e sofremos por isso, para que eles não passem, mas mesmo assim parece que eles não nos ouvem, e aí eles vão repetindo os nossos erros. E na igreja é assim também. A gente vai ensinando dia após dia para a igreja como é que a igreja ela é vencedora, como é que você é vencedor. E a gente não faz nada
até que aconteça conosco. Mas pode ser diferente. Você pode entender que o Ministério Apostólico de Jesus, ele nos ensina a amar as pessoas. Ele nos ensina a usar o dom da fé. E ele nos ensina que estamos em guerra espiritual, a vencer. Porque a palavra de Deus, ela diz que você é mais do que vencedor. Bata no seu peito e diga: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode ficar de pé, eu quero orar por você nessa noite. Feche teus olhos, comece a falar com Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Fale com Ele nessa noite. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder. Se entrou alguém aqui nessa noite e diz: olha, eu quero entregar minha vida para Jesus, levante a sua mão, eu quero orar com você. Se você entrou aqui e diz: hoje eu quero entregar a vida para Jesus, eu quero voltar a andar com Jesus, levante a sua mão, eu quero orar com você nessa noite. Fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque a tua palavra foi ministrada nessa noite. E a Bíblia, ela diz que a tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Ela vai e cumpre o objetivo para o qual ela foi destinada. Então nessa noite eu te peço que o Senhor venha empoderar a tua igreja, Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, fazer com que eu e a tua igreja possamos andar como discípulos teus, Senhor, cheio de amor, andando em dons espirituais, Pai. Deus, entendendo, ó Deus, que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, não é contra pessoas, ó Deus, mas é contra o mundo espiritual, contra o mundo invisível. E o Senhor tem nos dado autoridade. Então, em nome de Cristo Jesus, eu oro, Senhor, nessa noite. Quebra, Senhor, toda a corrente. Cura nessa noite, Senhor. Restaura famílias nessa noite, Pai. Restaura casamento, restaura vidas. Deus, eu repreendo toda a depressão, eu repreendo toda a enfermidade, meu Pai. Desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Que o Senhor venha tocar, Senhor, na tua igreja. Que a tua igreja seja transformada. Que a tua igreja seja impactada pela presença do teu Espírito Santo, Pai. E que possamos, ó Deus, durante essa semana viver o sobrenatural do Senhor aqui nessa terra, Pai. Deus, eu abençoo a tua igreja. Senhor, eu te abençoo o teu povo, Senhor. Oh, aleluia. Fale com Ele nessa noite. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua. Aleluia. Você pode dar glória a Deus. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia. Pela tua presença, não me vejo. Aleluia. Tua presença. Glória a Deus. Irmãos, eu desejo uma semana
sobrenatural de Deus na sua vida. Desejo uma semana de milagre, irmão. Vamos combinar assim, ó. Se Deus fizer um milagre na sua vida, você me conta? Você faz essa fofoca santa? Aleluia. Porque eu creio no milagre de Deus na sua vida. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite. Eu quero agradecer a Deus pelo Ministério de Louvor, pelo Ministério de Audiovisual, os obreiros, o Ministério de Criança. Quem mais? Aleluia. Todos os ministérios envolvidos. Eu quero agradecer a Deus, porque essa semana foi uma semana sobrenatural. Mas amanhã tem mais. Amanhã nós estamos aqui orando às 7 horas da noite, em nome de Jesus. Porque de verdade eu creio no poder que é gerado nas nossas vidas através da oração. Faça assim, eu quero abençoar a sua vida. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Que o Senhor continue abençoando o teu povo, que o Senhor continue abençoando a tua igreja, que eles possam viver uma semana extraordinária, Pai, uma semana do sobrenatural do Senhor na vida deles, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja não só hoje, mas todo sempre, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todo sempre em nossos corações. Se você crê, diz amém. Deus abençoe, boa semana, vai em paz em nome de Jesus.